Ora, bom dia, meus amigos. Vamos falar aí de uma altercação do André Ventura com os jornalistas na CNN. A Maria Castelo Branco, que é uma giraça de todo tamanho. Eu fartei-me da rir. Eu assim, as minhas más influências são tramadas. O André Ventura ficou todo baixão a dizer que a Mena Mortágua gostava muito da Maria Castelo Branco. Mas o André Ventura, desculpe lá, cara amiga, então, mas quem é que não gosta, não é? Ela é tão giraça. Se eu fosse a Mena Mortágua, pois, a Condessa Montanelas, com certeza que montava a Maria Castelo Branco, com certeza. Não se pode dizer estas coisas, os machões são umas bestas. Pronto. E então, fartei-me de rir com essa do André Ventura. Eu não sei se ele estava na brincadeira ou se estava mesmo a perceber que estava a dar aquela piada imensa de Mena Mortágua gostar da Maria Castelo Branco, atendendo ao que a gente sabe da Mena Mortágua, ou só politicamente. Não sei se o André Ventura é tão atrevido como eu sou, por exemplo, mas achei um piadão, fartei-me de rir mesmo de rir. E ele estava a criticar a Mena Mortágua no sentido de, pronto, o país está a arder, está tudo ao rubro no país, e a Mena Mortágua está preocupada com a Palestina e com a faixa de Gaza, que é governada pelo Hamas, que nem Maria Castelo Branco nem Mena Mortágua podem existir sob a égide do Hamas, porque o Hamas, seja uma miúda giraça, seja uma lésbica, não podem existir na faixa de Gaza. As mulheres que se produzem na faixa de Gaza, Jesus, aqueles beduínos, matam as raparigas. Não é só a comunidade LGBT, é também as raparigas que não se conformam à interpretação da Sharia no seu extremo, porque o Hamas são absolutamente psicopáticos e, como sabem, quem coloca bebés em fornos diz tudo, não é? E a Mena Mortágua, pronto, é aquela opção ideológica que é este pessoal, não é? Pronto, foram atacados pelo drone e pronto, parece que aquilo foi uma coisa. Os telemóveis é que estavam em função, não era extintores, ó Zé Luís. Esse pessoal é bastante industrioso, com um telemóvel, mas com um extintor para apagar o fogo já não. Pois os drones e tal, aquilo, o barco do amor, como eu lhe chamo. Eu vi o barco do amor quando era miúdo, fartado de rir. Isso é que era a giraça, o capitão e tal, e a giraça que era lá assistente de bordo, e o médico que eram pintos e tal, e o bartender. Não, eu fui educado com valores. Naquele tempo já fiz aqui os meus heróis de infância, inclusive o Bruce Lee, né? Era o Patrick Swayze na Profissão de Ouro, um homem da filosofia, licenciado em filosofia, tudo durão, segurança numa discoteca. Era o Richard Gere no Oficial e Cavalheiro, um militar também muito bom lutador, que acabou por lutar contra o instrutor, e muito boa luta, aliás. O Richard Gere tem boas competências técnicas, tal como a Patrick Swayze. Uns bonitões, lutadores, um segurança de uma discoteca, que era o Patrick Swayze, da Profissão de Ouro, licenciado em filosofia, esse talvez o mais próximo de mim, licenciado em filosofia, e quando ele foi à consulta com a médica, que era uma giraça de todo tamanho, ela, então tens uma licenciatura na Universidade X, e ele, tenho, em quê? E ele, pôs os dados, não é, na ficha médica, e ele, em filosofia. E ela, especificamente, o homem à procura da fé e esse tipo de merda. Portanto, rir. Patrick Swayze a falar da filosofia, como é típico dos pintas, não é? Que é um entretenimento. Sempre gostei muito desse filme, Profissão de Ouro, em que ele é um filósofo, não é? Não no sentido clássico, mas no sentido académico só. E é um lutador profissional nas discotecas como segurança. E depois vai para aquela terriel traço oposto, onde estavam lá os mafiosos do costume, e a médica apaixona-se por ele e vice-versa, e a médica, lá o mafioso número 1, gostava muito da médica. Então o Richard Gere é a mesma coisa, o novo Oficial e Cavalheiro, um pintas todo tamanho militar, muito bom lutador também,
que ficou lá com a giraça da terra, não é? Mas sempre a batatada lá com o sargentão, que era o Lou Gossett Jr., um excelente ator, bom lutador também, e pronto. Também outro Pintas que ficou com a giraça, mas também era um lutador e um militar de excelência. E o Don Johnson no Miami Vice, com o Ferrari e Testa Roça Branca, também outro pintarolas que vivia no barco lá com o jacaré, acho que não era crocodilo, que era mais pequenino. E Miami é outra coisa, os alligators, não os crocodiles, acho eu, mas eu sou um totó, como sabem, então cenários. O Miami Vice também foi uma das séries da minha infância muito forte. Os Jovens Heróis de Shaolin, os filmes do Bruce Lee, o Dragão Ataque e todos os outros, pá, era uma veneração. Lá no Karaté o mestre hoje em dia é sétimo dan, cruzei-me com o filho, que já é quarto dan, no campo pequeno, quando estava em Portugal com a Maria a fazer compras, e cruzei-me com o filho, que é o Vavá, o Orlando, hoje em dia já é quarto dan, o pai é sétimo, e a Saudade, que é a madrasta do Vavá, que não era assim de castanho quando eu o conheci, há muitos anos atrás, agora acho que é quinto dan. Aqui é muito, muito avançado no Karaté. E então o mestre lá no dojo, à portuguesa, era só postas do Bruce Lee e matracas, e eu fiz num chaco há muito tempo, matracas, eu sei fazer isso, e dei as minhas matracas todas às namoradas, tinha matracas de todas as espécies e feitios, que encaixavam, pensavam de encaixar. Fiz bastão também um tempão, que eu fiz amizade com um rapaz do Kung Fu, que era o Rui, e fazíamos bastão juntos. E depois o meu pai, como sempre, sempre a estimular o guerreiro, ofereceu-me uns shurikens, que ele, não sei onde é que ele trouxe aquilo, mas eu ia até lá com os shurikens, a mandar aquilo à árvore, lá no Parque Central, com os bandidos todos, que estava sempre a batatada com o pessoal. O meu pai estimulava muito o lado do guerreiro, da minha parte. Então, o que aconteceu foi que, pronto, estas séries de televisão, e não via telemóveis, não via redes sociais, não via assassinos. Quando eu vos falo assassinos e maluquinhos, vocês acham que eu estou a exagerar. Não são assassinos. Estas pessoas, como aconteceu com o Charlie Kirk ontem nos Estados Unidos, o homem, pronto, é um bocadinho gajo, a gente já é extrema-direita, era, infelizmente, o rapazito novo, de 31 anos, era extrema-direita, mas até era dos mais moderados, entre aspas, na extrema-direita. O Trump gostava muito dele e vice-versa. O rapaz vai discursar no Utah, pumba, mata o homem, um velho, todo descabeirado. Atira em mim quando foi preso. Pois, o Trump pediu a pena de morte para um sem-abrigo que matou uma rapariga no metro, com uma facada nas costas, o que é que foi. Eu por acaso vi o vídeo, não vi tudo, não mostram tudo, mas pronto, a rapariga sentou-se à frente dele e ele, maluquinho, levanta-se, dá uma facada da rapariga e mata a rapariga e vai-se embora. Pronto. O Trump pediu pena de morte para ele, eu discordo, não se pode matar as pessoas, o Estado de Direito não pode fazer isso. Como sabem, eu sou absolutamente contra a pena de morte. Agora, não me surpreende que o irmão, o primo ou o sobrinho da rapariga, pois, isso é outra conversa. Os assassinos, quando se metem com pessoas que não devem, acho que ela era ucraniana, não era? Pois, então estes que hoje em dia são todos guerreiros, não me surpreende quando se metem com quem não devem, que o Estado de Direito vá pela janela fora, não é? Isso é só apanharem a pessoa errada, tem limpo farinha a par, não é? Os bandidos têm muito medo dos outros bandidos por causa disso, porque os bandidos sabem que os outros bandidos eles fazem a folha, não é? O assassino, pois, se acaba no Estado de Direito, não é capaz de sobreviver. Se não acaba no Estado de Direito, pois, isso depende com quem fez farinha, não é? Eu acho que o Trump esteve muito mal nesse aspecto, a pedir a pena de morte. Acho, e se calhar como presidente de uma democracia falo disso, não lhe compete a ele decidir medidas jurídico-penais. A pena de morte é uma bizarrice jurídica, que o homem merece a morte. Eu penso muito nisso às vezes em relação aos assassinos. Eu por acaso até acho que não, porque a morte, como dizia o Heidegger, é o cofre sagrado do nada, é o escrínio do nada. Eu não sou crente, como sabem, logo aí não acredito que haja punição
pós-mortem. Quer dizer, a morte de uma pessoa faz justiça como? Eu não estou a ver, não há punição depois da morte, a pessoa acaba ali a sua existência. Sim, mas digamos, é sair do problema rapidamente. A prisão perpétua é muito mais punitiva do que a pena de morte. Porque a pessoa está fechada e às vezes em solitária durante anos a fio, em vez de, pronto, acabou ali. Aliás, o Gunning preferiu suicidar-se do que ser, obviamente, enforcado nos julgamentos de Nuremberg em 46, porque não era uma morte digna de um soldado ser enforcado. Se há um tiro na cabeça podia ser como o Sr. Adolfo, não é? Então, depois depende do vosso código de valores. O Charlie Kirk, coitadinho, era gancho, reconheço que sim, mas aliado de um presidente eleito. Este pessoal, que são assassinos, não é? Como a gente sabe, não é? Eu não exagero quando chamo os maluquinhos assassinos, não é? Não vos dão um tiro na cabeça porque não podem, e quando podem dão-vos um tiro na cabeça, como aconteceu com o Charlie Kirk. Não tem nada a ver com estes heróis da minha infância e da minha juventude, que eram todos uns pintarolas, uns machões, com as boas zonas, e lutadores, homens muito fortes, todos eles muito inteligentes, tanto o Patrick Swayze no Profissão Dura é licenciado em Filosofia, cabeça e guerreiro, voltamos sempre à paideia. O Richard Gere era militar, não é? Logo não era parvo nenhum, era na Academia Militar para ser oficial, piloto aliás, e também lutador, né? Mais um intelectual guerreiro. Patrick Swayze, intelectual guerreiro na Profissão Dura, Richard Gere, intelectual guerreiro no Oficial e Cavalheiro. Não sei se recordam destes filmes, foram os filmes que determinaram a juventude daquele tempo, né? Estamos a falar, obviamente, dos anos 80 e 90, não é? Quando eu era jovem, quando nasci em 75, como sabem. E não havia redes sociais, não havia assassinos covardes, havia gente desta, não é? É essa a diferença nos dias de hoje. E então, o outro era o Don Johnson, menos lutador a sério, mas também leão, e também cabecinha, porque era, obviamente, um detetive sénior dos homicídios, não é? No Miami Vice, a ação em Miami à portuguesa. E os jovens George Shaolin, que eram umas máquinas de combate, e, obviamente, o rei dos reis, que era o Bruce Lee. Que tinha, mesmo nós nas artes marciais, tínhamos uma veneração pelo Bruce Lee, os calendários, que isso é uma coisa. E, aliás, aquela geração toda dos anos 70, 80, 90, até os próprios atores de Hollywood tinham uma enorme veneração pelo Bruce Lee, e hoje em dia até os campeões do UFC, do MMA, olham para o Bruce Lee, obviamente que era um ator, mas ao que parece tinha mesmo uma competência técnica absolutamente excepcional, ao que parece. Dir-me-ão, isto eram os heróis que determinaram a juventude daquele tempo. Hoje em dia é as redes sociais que os senhores conhecem, não é? Não me surpreende que a Motagua, que é um produto deste tempo, tal como o André Ventura, e há 10, 15 anos de diferença, se o André Ventura tem 41, não é? O que é? E a Motagua por aí, deixem cá ver aqui na net que idade é que eles têm, mas pronto, são um bocadinho mais novos do que eu tenho 50, como sabem, daqui a 15 dias, literalmente, dia 26, e por isso é que eu vos digo agora, pronto, está bem, como eu digo no meu moto, estou com eles, filho, pronto, acabou. É este o mundo, é tudo ao tiro, é tudo em assassinatos vários, pronto, está bem, cidades. Apanhou uma pessoa errada, é capaz de acontecer o mesmo, vocês é que sabem da vossa vida, não é? Como aconteceu com o coitado do Charlie Kirk. O Charlie Kirk tinha 31 anos, morreu ontem, coitadito do rapaz, merecia. Bem, os doidos acham que sim, acham que provavelmente ter aqueles valores merecia a morte. Os doidos, sim, os doidos acham que os senhores, por terem valores X, eu tenho os valores da paideia, ao que parece, 2000 anos de história ocidental, está errado. Ao que parece o Aristóteles, o Alexandre o Grande, o Platão, os filósofos do Renascimento todos, inclusive o próprio Kant no Iluminismo, está tudo errado, não é? Os valores deles é que estão certos. Pronto, os valores deles estão a determinar este tipo de coisas. Assassinatos nas redes sociais e assassinatos fora das redes sociais. Já vos estou farto de dizer que o mundo 2, em termos de redes sociais, promove ou suicídio ou homicídio, no seu extremo. Mas pronto, depois depende do arcabouço de cada um, se estouram para dentro ou se estouram para fora, não é? Enfim, boa sorte.
Agora, a questão que se coloca, Engenheiro Afonso, eu vi o seu e-mail, um grande abraço, caro amigo, falamos na live, sim senhor, desde que falemos de coisas racionais e lógicas, ok? Não vamos abordar assuntos estúpidos, porque eu já não tenho paciência nenhuma para... Eu gostei como você coloca. Oh, senhor professor doutor. Oh, senhor professor doutor. Falamos na live, abraço. Sim. Boa noite, senhor professor. Falamos na live, abraço. Sim, falamos. Desde que se foque. Porque nos dias de hoje, o engenheiro José Luís até falou comigo. Um abraço para si, engenheiro José Luís. Nos dias de hoje, eu ando muito bem disposto porque faço o que quero. E não estou mesmo para me chatear nas redes sociais, senão nunca mais apareço aqui, como é evidente. Quer dizer, não tenho mesmo paciência. Eu só estou aqui porque insisti muito comigo para eu ficar, e eu estou a falar, como é evidente, estudo em voz alta, mas a minha paciência com as redes sociais chegou ao fim, entendem? Não, ou seja, qualquer coisa que me digam que eu não gosto, está tudo estragado, inclusive os meus. Entendem? Ou seja, eu ando muito bem disposto, mas as redes sociais para mim são o cofre sagrado do nada. É o esquilho do nada. As redes sociais não são os meus heróis de juventude. Determinam e produzem assassinos e pessoas que na vida real, pois, nem sequer para lavar a latrina da tropa servem, entendem? Mas bom, desde que se situa no meu raciocínio, engenheiro Afonso, estamos de acordo. Chovida molhada que não, é? Agora, HB, já vou falar do seu e-mail, mas eu fartei-me de rir com esta história do André Ventura. O André Ventura acho que tem 41, porque o professor Militar Ribeiro até enviou a minha dedicatória ao Ventura na minha tese doutoramento em Direito Penal, que me disseram logo que não era boa ideia, até lá o Ventura, na dedicatória, assim, Jesus. E o doutor Alexandre Correia também. Estava mesmo a pensar por o Kinsija. Imagina o Kinsija. Enfim, o André Ventura tem 42. Eu tenho 50, ou seja, temos 8 anos de diferença. Ele tem 42 anos, sim. Nasceu a 15 de janeiro de 83. Sim. Fez agora 42 em janeiro. E a Manuel Mortágua. Epá, ele teve mais ou menos quase os jovens da minha juventude, os jovens, peço desculpa, os heróis da minha juventude. Mas foi para a igreja, não é? E como tal, na igreja é que tem outros valores, nada contra. A Manuel Mortágua tem 39. Pronto. E pessoal, pessoal que é quase da minha idade, mas pois é outra conversa. Vamos para o e-mail do HB. HB, todos os dias pode mandar e-mails, que eu gosto muito deste tipo de dialética, e para evitar, mas é que nem pensar nisso, nem vale a pena chover no molhado, não é? Obrigado pelo vídeo e pela partilha generosa das suas reflexões. Concordo consigo que o moralismo religioso é um dos elementos mais perigosos em André Ventura, claro. Uma democracia moderna deve ser aberta à diversidade de convicções religiosas e não religiosas e tudo o que está entre as duas. Pois, o Estado tem que ser laico. A Revolução Francesa, que a direita, se escutei, a extrema-direita detesta, foi boa para dividir a religião do Estado e para implementar a democracia através da força, é verdade, do senhor Napoleão Bonaparte, mas implementou a democracia efetivamente na Europa toda, e o Código Civil foi criado pelo Napoleão, Código Rosso. O Napoleão foi muito importante para o avanço da democracia. A extrema-direita e a direita securitária são pré-Revolução Francesa. Tudo o que é a desconstrução das tradições a partir da Revolução Francesa, eles não aceitam nada, inclusive a religião. Partilho também da sua visão que o melhor modelo é o da democracia esclarecida, como um espaço de equilíbrio, com instituições fortes, limites ao poder e abertura à crítica. Engenheiro Evelino, o HB tem 45 anos, eu, como sabe, mandei para si a informação, por isso é um homem da nossa idade, bem da minha idade, mais novo que o seu engenheiro.
Não é miúdo, como é evidente, é um homem feito, desde logo, não é? Limites ao poder e abertura à crítica, tudo o que contrasta com arenas onde impera a ideia de uma verdade única. É sempre a questão da verdade, Os filósofos procuram a verdade. Os assassinos também procuram a verdade. Tem um pequeno problema. Dão-nos um tiro na cabeça quando não concordam com a verdade dos senhores. É só esse o pequeno problema. Seja um tiro na cabeça direto ou indireto. Vai dar ao mesmo. Mas pronto. Tudo depende com quem é que se cruzam, como é evidente, não é? Quanto às redes sociais, discordo um pouco. Talvez a nossa diferença seja mais de ênfase do que de fundo. Vejo Ventura como um produto do seu tempo e das redes. Tudo que as redes sociais produzem é merda, amiga HB. Só merda. As plataformas amplificaram a sua mensagem, mas o terreno fértil já existia. Descontentamento social, frustração com os partidos tradicionais, sentimento de abandono. As redes são um megafone, não a origem. Estamos de acordo. Mas é a Alemanha de 39 a 45. A Alemanha anterior a 39 a 45. Acabou aqui de dizer descontentamento social, frustração com os partidos tradicionais, sentimento de abandono, era o que os alemães sentiam nos anos 20. E aliás, o Sr. Adolfo só conseguiu uma votação expressiva no Reichstag porque houve a crise de superprodução em 1929, em que os bancos americanos deixaram de financiar a economia alemã. Depois da Primeira Guerra Mundial 14-18 tinham que financiar, não é? Porque realmente foram estúpidos, com sanções pecuniárias tão fortes contra os alemães, e os alemães estavam completamente dependentes dos americanos, fundamentalmente, para ter a sua economia a subsistir, e com a crise de superprodução de 29 foi tudo ao ar. E foi aí que o Sr. Adolfo foi zuc, que nem um fuso para o poder. Teve a maioria no Parlamento, como sabe, no Reichstag, mas o Marshal Hindenburg não lhe queria dar a chancelaria, só o totó do Von Papen, que também foi condenado à morte. Von Papen não foi absolvido, o Von Papen foi absolvido nos julgamentos de Nuremberg. Como é que é possível? O Von Papen foi absolvido, se não me falha a memória. Pronto, foi ele que fez a coligação com o Sr. Adolfo para ir para o poder. Queria ele ser chanceler, mas o Sr. Adolfo, como sempre, deu-lhe a volta e depois chegou a ser preso, aliás. O Von Papen. E então, o Franz Von Papen, era vice-chanceler, foi ele que convenceu o Marshal a dar a chancelaria ao Sr. Adolfo. Pronto, é o que é, em 33, janeiro de 33, não me falha a memória. E mesmo ano do famoso plebiscito de Salazar, que o legitimou. Que coincidências, era cá umas coincidências. Era o decreto-lei de Weimar, em 33, a legitimar o Sr. Adolfo, e era o plebiscito de Salazar em 33. E depois, não era isto, não era extrema-direita, não, extrema-direita era 100%. Fascismo é que não, era um proto-fascismo, mas estava ali tão próximo dos outros, só que era um intelectual, obviamente, não era um assassino. Não era um assassino direto, era um assassino indireto. Não se pode dizer estas coisas, que os fanáticos ficam muito ofendidos. Por isso é o mesmo caldo cultural, está a ver, HB? É o povo estúpido como sempre, a acreditar na banha da copa de gente doida. O André Ventura não é gente doida? Não, não é. Mas, como é evidente, há as coisas que às vezes são defendidas, quer dizer, não é? Quanto ao seu percurso pessoal de seminarista e dirigente de Jotas, agora justiceiro político que defende castrações e penas perpétuas, continua a achar tudo isso inquietante. Só uma pessoa sem senso é que não acha, Gabi. Eu farto de insistir com a liderança do Chega, porque isso é completamente medieval, não? Quer dizer. Mas também pela falta de coerência e autenticidade. Não, ele parece-me acreditar naquilo. Eu acho que o André Ventura acredita mesmo nesses teses que defende, porque é muito religioso. E como está tocado por Deus, a gente sabe, quando estão tocados por Deus, não procuram a verdade, mas têm a verdade. Eu me lembro perfeitamente, estava numa fila, estava na Nova, justamente, quando estava até doutoramento em filosofia, a parte curricular ainda, estava numa Nova, estava no refeitório para ir almoçar, e estavam lá vários rapazitos, estudantes de filosofia, uma licenciatura, que me conheciam por causa, pronto, o pessoal dos doutoramentos tem sempre assim uma grande ascendência com os outros todos, não é? E estavam a debater a verdade, as mentes iluminadas, isto e aquilo, e eu tive lá um totó que estava a dizer que,
o líder tem que ter a verdade, no sentido de que é a mente iluminada, e estava um senhor de mais idade mais lá atrás, e a mentes iluminadas, tivemos vários, Salazar, Franco, Mussolini, Sr. Adolfo, Luís XIV, Cardeal Richelieu, Cromwell, Stalin, Mao Tse-tung, Fidel Castro, Gaddafi, Pinochet, quantos queres mentes iluminadas com a verdade absoluta? O velhote lá atrás estava a olhar para mim com um sorriso de lado a lado, naquela assim é que é. Pois, a juventude tem sempre a verdade absoluta e os assassinos também têm sempre a verdade absoluta. Acaba sempre muito bem. Como se viu com o Charlie Kirk ontem, peço desculpa. Parece alguém que vai moldando a máscara conforme o momento e o público, sim, como qualquer político, quando a Ventura é político a 100%, não é? Fiquei com reservas quando referiu que Ventura seria eficaz em áreas como a administração interna, justiça e defesa. São essas precisamente as áreas mais sensíveis à autoridade do Estado, e entregá-las a alguém com traços de rigidez ideológica, pouco espírito democrático e moralismo dogmático me parece-me um risco elevado, pois num cenário de crise onde se exigem flexibilidade, empatia e visão estratégica, Ventura não me parece minimamente preparado. Pode ter muito currículo académico, mas não sei não. Concordo, mas é o que o povo quer hoje em dia na Europa, quer que a administração interna, as polícias, como é evidente, a justiça, os tribunais e a defesa, a administração interna é as polícias, mas também os imigrantes, faltamos sempre ao mesmo, e a defesa, que é as questões militares, por exemplo, questões como a Ucrânia e palestinistas e aquilo que o outro. A Europa nos dias de hoje está muito à direita, não é? E é melhor dar um bocadinho, é o moto do Freud na Traumatung, a citar o Virgílio: se não me der um bocadinho do céu, liberto o inferno, não é? É o que eu digo aos assassinos e outros afins. Não podem colocar as pessoas contra a parede. Se a pessoa está contra a parede, não tem nem um bocadinho do céu, vai libertar sempre o inferno. É sempre assim. Mas pronto, as pessoas são o que são, não é? Os homicídios nunca vão acabar por causa disso, porque há sempre pessoa que estica a corda, parte a corda, estica a corda, parte a corda, e o outro lado, quando não está nada a perder, pum, vai eito. Não é evidente. Como é evidente, não é? Principalmente pessoas que não têm filhos e pessoas que não têm responsabilidades do ponto de vista patrimonial e tal. Mas esse aí, muito rapidamente, como o tal sem-abrigo, que pronto, fez o que fez à rapariga lá no metro, não é? Não tinha nada a perder, maluquinho, pumba. Agora, se apanha outro maluquinho à frente, o que é que lhe acontece, não é? Não espero nada, mas o Estado de Direito não pode pensar assim, como é evidente. Está a ver, tem que se dar um bocadinho do céu para eles não libertarem o inferno, está a ver, Gabi, é a minha tese. Mas leio já o resto, está a ouvir, está-me a pescar, que é da matéria. Leio o resto do e-mail depois. Estou a ficar, está a pescar e eu não quero nunca acabar os vídeos sem matéria. E vamos um bocadinho para a minha tese de doutoramento em Direito Penal, como sabem, a versão em português. Mas acabei, estamos de acordo, pá, o André Ventura tem que ter um bocado de poder. Todo o poder, só se fosse maluco, é que uma pessoa pensa assim, não é? Mas pronto, é pessoal fanático, não é? Pronto, Dom Sebastião, pronto, sim senhor. Faz como os outros, como é evidente, vai cometer os mesmos erros que os outros. Tínhamos ficado no professor Pinto Bronze a criticar a moral autónoma, não é? Que é, obviamente, de culto religioso, de polícia política e de inquisidor e de assassino, numa palavra, não é? Os que têm a moral toda, a verdade toda, os outros são todos umas bestas. Diz o professor Pinto Bronze, nesse contexto, só a moral, estou a citar outra vez, mas porquê é que isto de vez em quando sai daqui? Pá, não tenho paciência nenhuma para as tecnologias bolas. Logo, tinha aberto no sítio certo. Logo, continua o autor, só a moral heterónima, ou seja, não a vossa, mas de uma instituição, de um código penal,
de um Tribunal Constitucional, de um Estado de Direito, de um Poder Executivo, de um Poder Legislativo, de um Poder Judicial. Não é a vossa moral. Podem meter no orelhudo e esfregar muito. Só moral heterónoma, como é evidente, é suscetível, não autónoma, é suscetível a ser tomada como fundamento do tipo de juízos aqui em causa, como é evidente. A metodologia entre a semelhança e a diferença, reflexão problematizante dos polos da radical matriz analógica do discurso jurídico, 1993, página 137, como diz o professor Pinto Bronze. Contudo, isto é tese de doutoramento do professor Pinto Bronze, que foi a obra magna dele, de longe. Contudo, Bronze atenta para o modo problemático que o quadro, isto é 93, que o quadro das fragmentadas e complexo, estou a acrescentar eu, fragmentadas e complexas sociedades atuais, dominadas por um acentuado pluralismo axiológico, ou seja, há muitas morais, a moral pós-modernista, a moral comunista, a moral fascista, a moral da extrema-direita, a moral da extrema-esquerda. Foi o que o Gonçalo Mendes Ribeiro disse. Qual é o pouco que estamos aqui a falar? O marxista, o de Carl Schmitt, o do homem liberal ou dos assassinos, não é? Quando nós discordamos deles e eles discordam de nós, tumba. Não é? Como é que é? Em oposição à pacífica ética universal, o professor Pinto Bronze, isto estou a dizer, mas é o raciocínio dele, em oposição à pacífica ética universal das épocas caracterizadas pela estabilidade e uniformidade dos paradigmas morais, em que, para além de um escasso acervo de princípios éticos fundamentais, reina uma discrepância que leva a que a pertença moral especial de alguns seja para outros uma amoral especial. Estou eu a dizer, mas estou a parafrasear também o professor Pinto Bronze. Diz o professor Pinto Bronze: a vinculatividade dos códigos de honra tenha sido substituído pela permissividade da laicidão crescente. Mesmo a obra do professor Pinto Bronze, página 137. Vejam bem a beleza da expressão. A vinculatividade, ou seja, o vínculo aos códigos de honra, a destreza, a coragem, a honra, a ideia no seu todo, não é? O professor Pinto Bronze a dizer, não sou eu, é? Os códigos de honra tinha sido substituída, o vínculo, a vinculatividade dos códigos de honra tinha sido substituído pela permissividade da laicidão crescente. Podem fazer tudo o que querem, podem ser tudo o que querem, até dar um tiro na cabeça das outras pessoas, porque coitadinhos, são livres na sua opinião, como tal, discordo do outro, sinto-me ofendido, toma lá que já almoçaste. Ó, Gabi, os homens da extrema-direita e da securitária têm aqui um pitelzinho. Isso são completamente doidas, não é? O professor Pinto Bronze está cheio de razão. Vamos para o... Estou a pescar, vou só para a doutrina geral do professor da Figueiredo, que é o que mais me interessa aqui dar-vos como matéria. Os códigos, claro, e a tratado lógico-filosófico, e a paideia, mas como estamos a ler nas lives, também não me sinto culpado. Eu quero é dar-vos matéria, a sério. Como diz o Conatos, o pessoal das lives ainda não percebeu que está farto das redes sociais e da politiquice. Sim, claro, o Conatos percebe, é um intelectual também de primeira linha, um abraço para si, Conatos. Não, a política é o esterco dos estercos, não tem código de honra nenhum nos dias de hoje. Eu não sabia, eu pensava que havia mais honra entre o KGB, o meu pai, e a PIDE, por mais que me custe dizer, e o meu avô, do que estes. Porque os outros ao menos assumiam que eram, e faziam, e acusavam, e perseguiam, está bem, mas pronto, era o Estado, naquele tempo, não é? Agora, estes não são Estado. Não sei se estão a ver. Estamos aqui, o inimigo não é um Estado. É exatamente como a guerra ao terror dos americanos. Não era os cavernosos nas cavernas, literalmente escondidos. O Bin Laden e o Estado Islâmico e a Al-Qaeda não são um Estado. São uns doidos, assassinos, como é evidente, que se escondem e que fazem as piores maldades. As redes sociais são iguaizinhas. São os doidos que se escondem nas suas cavernas, nas suas casas, como é evidente, e cometem assassinatos. Seja direto ou indiretamente, querem a destruição de outra pessoa. E eu não sabia, não fazia a mínima ideia que as redes sociais e a política hoje em dia são irmãs gêmeas, e a maneira como se fala de um Gonçalo Mendes Ribeiro, ou do Primeiro-Ministro, ou da professora Milton Amaral, ou da minha pessoa, é a mesma coisa. Ou seja, porque é a lógica da Al-Qaeda, é a lógica do estar escondido numa caverna e assassinar os outros. Porque, pronto,
não gosto daquela pessoa, porque isto, aquilo, aquilo, bem, se isto não é psiquiatria e não é assassinato, não quero saber o que é que será, né? O designativo de direito penal ganhou preponderância entre nós, bem como de resto noutros países, por exemplo, França e na Alemanha, ou seja, porque, como eu vos disse ontem, a França e a Alemanha é que dá a grande tradição académica para o resto da Europa, não é a Inglaterra. Ó, Jair Afonso, cada vez que o meu tom sobe um bocadinho, ou manda uma boca, já percebeu para qual é o objetivo, não é? Pronto. É a França e a Alemanha onde é preferentemente usado. Durante o século XIX, sobretudo a partir do momento da codificação, que só começou com o Napoleão, em França, como é evidente. Anteriormente, se bem que as designações pena e penal, derivadas da expressão latina poena e grega poiné, não fossem raras, a preferência era concedida ao designativo criminal. O que foi depois reforçado com a introdução no sistema português pela Reforma Prisional DL 26643 de 28 de maio de 1936 de medidas de segurança, aliás, já substancialmente existentes entre nós, embora seja a designação correspondente desde 1892 a 1896, deportação de delinquentes de difícil ou tardia corrigibilidade e de vadios, mendigos e inquiparados. Isto era a terminologia do século XIX, como é evidente, não é? Talvez por essa razão a reforma das faculdades de Direito de 45, com o professor Cabello Ferreira, aliás, DL 38450, artigo 3º, alterou para o direito criminal a nomenclatura da disciplina respectiva. Mas, ou seja, direito criminal no tempo do Salazar. Por isso é que o professor Eduardo Correia publicava o seu registro jurídico com o direito criminal. Mas o nome de direito penal foi reposto pela reforma das faculdades de direito em 1972, Decreto-Lei 36472 de 28 de 9, e mantém-se desde então. Vejam bem a clareza do homem, pá. A clareza do homem. Tenho tanta honra de pertencer ao grupo de professores de Direito do Processo Penal Jorge Figueiredo Dias. Mas, como sabem, é tudo tanga, é tudo infabulação, delírio. Pronto, está bem. O meu heterónimo também deve ser Charles Kirk, não é? Porque para esta gente o meu destino deveria ser exatamente igual, não é? Para encerrar este capítulo do Código Penal, para concluir, para encerrar o Código Penal, a introdução, para encerrar este capítulo das modalidades de reação penal, importa dizer alguma coisa sobre duas medidas que são também novidade no nosso direito e que igualmente se integram no quadro de combate às penas detentivas. Referimos-nos à administração, artigo 59, e à prestação de trabalho a favor da comunidade, artigo 60, como já vos disse. Quanto à primeira, a declaração estrangeira nos oferece, entre outros, o exemplo da Jugoslávia, onde esta medida é conhecida desde 1959. Trata-se de uma censura solene à administração, feita em audiência pelo Tribunal, aplicável a indivíduos culpados de fatos de escassa gravidade e relativamente aos quais se entende, ou por serem delinquentes primários, ou por neles ser mais vivo um sentimento da própria dignidade, por exemplo, não haver, de um ponto de vista preventivo, a necessidade de serem utilizadas outras medidas penais que importem a imposição de uma sanção substancial. Eu acho que devia ser a sanção aplicada ao Sr. Deputado Miguel Arruda. Uma administração, mandar aquele homem para a cadeia é uma estupidez, é um delinquente primário. Pronto, foi ali umas malas, isto, aquilo e aquilo outro. Mas pronto, a Gabi e outros afins, não dá. Aqui o Zé Ramos, com muita piada, mandou-me, e para concluir, se isto acabar de repente é porque a bateria foi ao ar, não é? Mandou-me com muita piada, e com isto concluo. E ele diz, a notícia que eu vos falei ontem, 4 em 10 portugueses, ou seja, quase metade, entre os 25 e os 64 anos, só conseguem compreender textos simples e curtos, segundo um relatório divulgado esta segunda-feira que mostra Portugal entre os países com níveis mais baixos de proficiência e literacia. Bom, então são imigrantes, seja nascidos, seja chegados novos, vejam bem o grau de
proficiência a perceber a nossa língua. Por isso é que, enfim, por isso é que também é o que é, né? Nem percebem o que os dizem, quanto mais, nem a forma, quanto mais o conteúdo. E ao que parece, atrás de Portugal ficou apenas o Chile, que, como sabem, havia muitas diferenças entre Salazar e Chile. Era exatamente a mesma merda, peço desculpa, Salazar e Pinochet. Era exatamente a mesma merda, o Chile é que era diferente. Salazar e Pinochet eram muito parecidos. Pinochet foi mais violento. A polícia política de Pinochet foi mais violenta, foi. Agora, resta saber os números não contabilizados do que o Capito fazia pelo mundo inteiro. Era como a KGB, não é? Essa é que é a questão, o que não se sabe do que o Capito fez, não é? E é aí que eu quero chegar, para concluir, porque eu acho que isto vai acabar, e também já chega, não é? O que as pessoas têm que perceber é que o mundo de hoje continua a ser um desiderato do pós-Segunda Guerra Mundial de 45 e da Guerra Fria subjacente, com os filhos bastardos do comunismo e os filhos bastardos, neste caso, da extrema-esquerda, e os filhos bastardos da extrema-direita. Hoje em dia é mais a esquerda securitária e a direita securitária que estão ao rubro. Os piores são a extrema-esquerda, Bloco de Esquerda e companhia, não os comunas. Os filhos bastardos do comunismo são mais radicais que os comunas. E esta, hein? Um abraço, muito obrigado. No Ocidente, como é evidente. Um abraço, muito obrigado.